E aí, pessoal, continuando nossa aula de manipulação de arquivos, né? Eh, Bora aprender agora como é que a gente faz para escrever, né, ou ler algum arquivo de texto, né? Na aula passada a gente viu apenas como é que se cria um arquivo físico dentro do seu computador, né? Físico que eu digo é aqueles arquivos criados e salvos no HD, né? Assim, quando você desligar o computador, aquele arquivo não vai se perder, certo? Bom, então, para a gente escrever no arquivo ou para a gente ler em qualquer arquivo, a gente utiliza, pelo menos no Java, a gente utiliza uma funcionalidade ou um objeto, né, chamado FileWriter. É dessa forma bem aqui, olha, file, como o primeiro file, né, que eu mostrei na aula passada, só que você vai botar uma palavra a mais aqui, ó, FileWriter. Se você apertar Ctrl espaço, você vai ver que ele vai fazer um import bem aqui, ó, do FileWriter. O que que significa o FileWriter, gente? Em inglês, o FileWriter, traduzindo literalmente, né, se chama escritor de arquivos. Escritor de arquivo, né? Então, esse escritor de arquivo vai permitir que a gente insira dados justamente para ele escrever dentro do nosso arquivo, entendeu? Então, vamos lá. Como é que a gente vai para utilizar ele? Da mesma forma que, por exemplo, na linha 9 vocês criaram uma variável do tipo file, né, de tipo objeto file, criaram um new file e botaram o nome daquele arquivo lá dentro, certo? O file writer, o que que a gente vai fazer? A gente vai dar um nome para ele também, normalmente, vou botar fw, né, que é file write, as iniciais, e vou botar new file writer. Quando você apertar new file w, aperta Ctrl espaço, ele vai mostrar para ti as diversas opções que ele tem, né? A gente vai utilizar a primeira aqui, né? A primeira opção, ele pergunta qual é o arquivo a qual ele vai escrever. E você vai passar justamente aquele que a gente criou na aula passada, certo? Então vamos lá. Fazendo isso daqui, gente, lembrando que tem que ser dentro do try catch, né, que a gente criou, senão o Java vai reclamar que você tem que botar um try catch para utilizar esse objeto. Quando a gente fizer isso, você vai apertar o nome da sua variável, no meu caso fw, e vou apertar ponto. Vocês vão ver que vai aparecer um monte de opções, né, que dá para vocês utilizarem. E a gente vai utilizar justamente as opções que está escrito write aqui, ó. Tem diversas opções de write, né? A gente quer escrever basicamente texto, então a gente vai utilizar essa opção aqui, olha, write, e você pode ver que ele está querendo uma string, né? Ele quer escrever uma string, certo? Então você vai botar aqui write, aperta Enter, né? E você vai escrever qualquer coisa aqui. Pode botar Olá Mundo em arquivo de texto, né? E um barra N para pular uma linha, no caso, um barra invertida N, certo? Bom, e você pode, digamos assim, pode copiar e colar essa linha várias vezes, certo? Botando o texto que você quiser escrever e que vá sendo escrito no arquivo, tudo bem? E a partir disso, depois que terminar o que que vai ser escrito, o que que tu vais fazer? Isso daqui, ele vai meio que guardar em um lugar na memória, tudo bem? Essa escrita aí. E assim, dependendo do tamanho de coisas que tem que ser escrito, é bom sempre a gente utilizar esse comando bem aqui, olha, fw.flush, ó, flush, certo? Bem aqui. Esse flush, gente, o que que vai acontecer? Às vezes, né, a gente tem tantos dados para escrever no arquivo que se a gente não utilizar o comando flush para alguns objetos que utilizam arquivo para escrever, eles funcionam, né? Funcionam normalmente. Mas se a gente tiver uma grande quantidade de dados, esse comando flush, ele assegura que todos os dados que você quer escrever naquele arquivo vão ser escritos, certo? É como se, digamos assim, ele pegasse todos, ficasse guardando, né, dentro do file writer ou de algum outro writer, muitos dados para ser escritos. Depois que ele pega todos esses dados, aí quando você der o comando flush, ele vai pegar esses dados que ele está carregando tudinho e vai jogar tudo dentro do arquivo que é para escrever, certo? E isso assegura que ele vai escrever tudo que você está passando para ele, tudo bem? Claro, né? E se isso der tudo certo, pode ocorrer algum erro, mas vai ser lançado ali no catch. Bom, após o flush, gente,
temos como boa prática sempre também fechar aquele objeto, né? A utilização daquele meu arquivo. Lembrem-se, vocês estão trabalhando com o arquivo que está dentro do HD, né? Que está gravado no HD no seu disco rígido. Então, qualquer objeto que esteja mexendo com esses arquivos, eles devem ser fechados, no caso, devem ser finalizados, justamente para quando vocês tiverem programas mais complexos, onde várias coisas, por exemplo, podem mexer no mesmo arquivo do seu HD, não dá conflito de concorrência. Como eu expliquei, né, na aula passada, e também acho que vocês devem ter já se deparado isso no computador. Se você tiver aberto um arquivo de texto no Microsoft Word, por exemplo, e você tenta mover ele de lugar no seu computador, vai dar um erro porque vai dizer, o computador vai falar para você que aquele arquivo está sendo utilizado, né? É, utilizando o close, aqui você meio que confirma que aquele file writer ele vai parar de ser utilizado e quando aquele arquivo for necessário por alguma outra funcionalidade ou algum outro aplicativo, que ele vai poder ser utilizado e não vai dar nenhum erro de concorrência, certo? De acesso, por exemplo. Então, lembre-se sempre, tudo que você fizer é, utilizando objetos que manipulem dados que estão gravados no seu HD, no seu SSD, no final sempre fechem ele, certo? Flush e close, tudo bem? Eu estou falando isso porque não existe só o file writer, viu? Existem vários outros writers aí disponíveis na documentação do Java, que cada um tem sua peculiaridade, né? Mas basicamente o file writer assim é o mais basicão de todos para escrever em arquivo. Então lembre-se, sempre flush e close, tudo bem? Então vamos lá. O que vai acontecer agora no programa? Ele vai tentar criar o arquivo teste, né? Ele vai criar aqui o arquivo na memória e ele vai tentar criar esse arquivo no HD ou no SSD, certo? Se ele criar, vai aparecer a mensagem de arquivo criado. Se ele não conseguir criar, significa que aquele arquivo já existe e não precisa ser criado, tudo bem? Beleza, depois disso, a gente vai utilizar o FileWriter. O que eu estou fazendo? O FileWriter ele vai pegar aquele meu arquivo criado, certo? Ele vai tentar escrever, né, nessas linhas aqui que estão selecionadas, ele vai tentar escrever tudo isso no meu arquivo e no final ele vai finalizar a escrita aí e vai liberar o arquivo para uso posterior. Tudo bem? Provavelmente quando a gente rodar esse programa, o nosso teste.txt, ele vai ter todos esses textos aqui lá dentro, certo? Então vamos rodar. Botão direito, Run File. Ó, o arquivo já existe. E quando eu for abrir o arquivo pro teste.txt, ó, vocês vão ver que ele escreveu, né, Olá Mundo em arquivo de texto, tudo que eu digitei lá, certo? Tudo bem? Se eu abrir no bloco de notas também vai ser a mesma coisa, ele vai mostrar também a mesma coisa, tudo bem? Então essa é a parte de escrita, né? Escrita de arquivo, certo? Também eu posso, né, como a aula de manipulação de arquivo, eu posso também recuperar informações do meu arquivo, certo? Para recuperar informações, a gente pode utilizar o file, em vez de file writer, writer é escritor em inglês, né? A gente utiliza file reader. Reader em inglês é leitor, né? Então é um leitor de arquivo que a gente vai utilizar. Dessa maneira aqui, ó, file reader, né? Ou você pode só botar file re, apertar Ctrl espaço, provavelmente vai ter um file reader aqui, ó, né? Aperta Enter. E o que vai acontecer? Ele vai importar o file reader aqui em cima, ó, tá vendo? Então quer dizer que aquela funcionalidade já está dentro do seu código fonte aí. Aí eu vou botar de fr, né, as iniciais de file reader, new file reader, e eu vou utilizar também a mesma opção do file writer, muito semelhante, né? Só que ao invés de file writer vai estar escrito aqui file reader e aonde ele pega o arquivo, certo? Então eu posso fazer o seguinte, né? fr ponto. Vamos ver os métodos que tem dentro dele. A gente pode ver que os métodos mais interessantes são os métodos read, né? Bem aqui, ó, read, tudo bem? Sendo que ah, o
read do file reader, gente, você tem que manipular, é, digamos assim, um array de buffer, ou seja, ele vai lendo caractere por caractere do meu arquivo e ele vai guardar dentro de um array, certo? Por exemplo, eu vou mostrar para vocês, mas não precisa copiar agora, porque a gente vai mudar esse código aí para um reader mais fácil. Para a gente ler uma linha, a gente teria que fazer mais ou menos o seguinte: char frase igual a new char, onde eu teria um buffer de 100 espaços, por exemplo. Então, read frase dessa maneira bem aqui. Eu poderia botar um system.out.print fr.close, né? Sempre finalizar os meus objetos que manipulam o arquivo. Eu vou botar arrays.toString frase, né? Dessa maneira bem aqui. Se eu rodar esse arquivo aqui, ó, tá vendo que aconteceu? Ó, tá aparecendo um monte de coisa meio doidinha aqui, né? Mas dá para entender que é um texto, né? Olá, mundo em arquivo de texto. O que está acontecendo, gente? O read, esse método read bem aqui do meu file reader, ele consegue apenas ler alguma coisa no meu arquivo se eu passar previamente para ele um array de armazenamento de caracteres. Por quê? Porque ele vai ler cada caractere presente naquele meu arquivo e vai armazenando nesse meu array de 100 posições. Aí eu pergunto para vocês, gente, e se meu arquivo tiver mais de 100, 100 dados, né, de informação? Como é que ele vai fazer? Bom, aí eu falo para vocês que ele só vai conseguir ler do primeiro até o centésimo dado e armazenar nesse array, né? Aí bate mais uma dúvida, né? Pensando um pouco, vai bater mais uma dúvida. Então, coach, para eu usar o read, eu vou ter que sempre saber a quantidade de dados que ele vai ler. E se eu não souber, né? E se eu pegar um arquivo muito grande que eu não tenho conhecimento de quantos dados eu quero ler ou quantos dados vai ter lá dentro dele? Bom, gente, é por isso que aí a gente não vai utilizar o file reader, né? A gente tem um reader mais, digamos assim, mais sofisticado, tudo bem? Ele se chama Buffered Reader. Reader. Dessa maneira bem aqui. Bom, você pode escrever só alguns iniciais do Buffered Reader e apertar o Ctrl espaço, né? Vai aparecer uma lista lá. Deixa eu mostrar para vocês essa lista. Vou botar Buffered dessa maneira aqui. Vai aparecer, né? Algumas opções aí. E eu quero usar o Buffered Reader. Utilizando o Buffered Reader, eu vou botar BR, né? Dos iniciais, é igual a new Buffered Reader, certo? Ó, ele vai te dar duas opções aqui, eu vou escolher a primeira, aonde dentro dele não vai entrar o arquivo, vai entrar o file reader, certo? O file reader que é utilizado pelo Buffered Reader, aonde esse Buffered Reader ele consegue simplificar um pouco mais os métodos de leitura. Ou seja, ao invés da gente precisar de um array ou pegar um array e tentar saber o tamanho das coisas que a gente vai ler utilizando o read do file reader, o Buffered Reader ele tem um mecanismo de, tipo assim, é um método que tu utiliza e ele lê apenas uma linha toda do teu texto. E, consequentemente, quando tu vai utilizando esse método de ler linha, ler linha, ler linha, ele vai sempre te tornando a próxima linha a ser lida. E assim fica mais fácil da gente utilizar, porque a gente não vai mais precisar desse array de char, certo? Então, vou apagar essas três linhas bem aqui, ó. Aliás, deixa eu apagar tudo bem aqui, né, para baixo. E eu vou botar br ponto. Ó, br ponto, ele vai me retornar alguns métodos. E esse método aqui, ó, readline, ele me retorna a próxima linha a ser lida. Se eu utilizar esse método bem aqui, ó, readline, o que que vai acontecer? Ele vai ler a primeira linha do meu arquivo, né? Porque eu não li nenhuma linha antes, então ele sempre começa lá pela primeira. Ele vai a primeira linha do meu arquivo e esse método ele retorna uma string, né? Então eu tenho que pegar o que ele leu, vou botar linha, bem aqui, ó. Eu vou ter que pegar o que ele leu
dentro de uma linha, né? De dentro de uma string, na verdade. E essa linha eu posso botar bem aqui, ó. Posso mostrar essa linha system.out.print, mostrar a linha. E no final de tudo, claro, não esqueçam br.close, certo? br.close ele vai fechar, né, o BufferedReader. E como o FileReader já estava lá dentro dele, ele também fecha o FileReader por rebote, digamos assim, certo? Então, não, utilizando só o br.close está tudo bem. Então, vamos lá. Se eu rodar aqui, ó, ele vai conseguir ler a minha primeira linha daquele meu arquivo de texto, né? Lembrando que a primeira linha é o Lamundo em arquivo de texto, a segunda linha é ASD, a terceira linha é um monte de caractere também, né? Que eu digitei no teclado, e a última linha, novamente, é o Lamundo em arquivo de texto. Então, aquele meu arquivo tem 4 linhas, né? Então, você pode chamar novamente bem aqui, ó. Se eu copiar isso daqui, ó, se eu copiar isso daqui e colar logo aqui embaixo, novamente, né, dessa maneira bem aqui, vai ficar dessa maneira, ele vai mostrar a primeira linha, né, porque ele está lendo aqui, ó, no readline, ele está lendo a primeira linha, e como ele já leu a primeira linha, quando eu chamar novamente o readline, ele vai ler a segunda linha, a linha subsequente. E se eu chamar novamente, ele vai ler a terceira, e assim por diante, até chegar no final do arquivo. Quando essa readline aqui retornar nulo, ou seja, quando a minha linha for nula, significa o quê, gente? Supondo, né, vocês podem inferir que vai chegar no final do arquivo, não tem mais nada para ler. Então, quando a linha for nula, significa que o meu BufferedReader chegou no final do arquivo, né? Ele já leu tudo do arquivo, tudo bem? Então, ó, se eu executar aqui, vai mostrar Olá Mundo em arquivo de texto e ASD, certo? Lembrando que o nosso arquivo tem esse formato bem aqui, ó. Olá Mundo em arquivo de texto e ASD. Se eu chamar novamente, ele vai me retornar essa sequência de caractere. Se eu chamar novamente, ele vai me retornar essa sequência de caractere. E se eu chamar novamente, ele vai me retornar um nulo, certo? Tudo bem? Então, basicamente, essa é a parte de leitura, né? Lembrando que o que eu estou mostrando para vocês uma das maneiras de se escrever e ler arquivo, certo? Vocês podem achar vários tutoriais aí que mostra de forma diferente, não tem problema nenhum, né? Mas contanto que cumpra o objetivo que vocês estão querendo fazer, é perfeitamente aceitável, né? O método que vocês estejam estudando. Bom, ah, aí às vezes surge a pergunta, né? Coach, mas e aí se eu tiver, se eu tiver um arquivo que seja tenha milhões de linhas, tenha milhares de linhas, como é que eu faço para ler? Vou ter que repetir isso daqui, copiar e colar essas duas linhas 1000 vezes, 1 milhão de vezes? Gente, não, né? Aí vocês já tiveram a aula de estrutura de repetição, tem for, tem while aí para justamente fazer isso, né? Mas aí esse tipo de coisa eu já deixo, né, a critério de vocês verem como é que faz, né? Porque já foi dada essa aula e nada mais é do que uma junção de conceitos aí, tudo bem? Então, basicamente, aqui a gente já meio que finaliza a nossa aula, né, de escrita, de criação de arquivo, no caso, bem aqui, né? De escrita de arquivo e de leitura de arquivo. Próxima aula, a gente vai tentar pegar esse conceito que que a gente já viu e aplicar ele para a gente montar um aplicativo de texto, né, de texto básico. Valeu!